Nós temos algumas perguntas, Wagner, que estão vindo aqui. Tá, uma delas, eu acredito até que você acabou de responder, né? Qual o maior desafio que a administração está enfrentando hoje, que você acabou de colocar, que esses diversos desafios, né? Que é um desafio nacional, é um desafio internacional, né? Acompanhar essas mudanças e se integrar nesse novo mundo que está vindo, absorver uma cultura oriental, que são muitos os desafios que nós temos que absorver, que temos que sobreviver, que temos que lutar e temos que vencer. E isso é importante, porque não adianta o administrador não oferecer também soluções que possam auxiliar as organizações a atingirem os seus objetivos. Então, nós temos que estar muito bem colocados aqui com isso. Nós temos também uma outra pergunta também da Neide Venâncios, mas eu quero lembrar a todos, gente, fiquem muito à vontade, a Ana, aqui o Alan, que está conosco também, Demilton e todos os demais, que desculpem que nós não falamos todos, né, que fiquem à vontade para fazer a pergunta, que hoje nós estamos aqui com o ilustríssimo presidente do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, né, falando sobre ciências da administração, sobre as oportunidades desse campo enorme, né, e vasto, e como a gente pode aproveitar o máximo aqui relacionado a isso. Eu vou fazer a pergunta da Neide e vou deixar que vocês façam depois a do Alan, que o Alan colocou uma aqui também. Né? A Neide perguntando aqui sobre o chat, né? Chat isso aí, ó. Como administrador pode se preparar para o chat GPT? Né? Hoje é uma realidade, inclusive eu estava vendo o jornal hoje, e o jornalista, né, falando que a edição de um programa tinha sido feito todo pelo chat GPT. Eu achei interessante. Foi hoje isso, hoje. Né? Estou mostrando como a publicidade, como a propaganda, como o jornalismo já está aproveitando para pautar, né? Pegar diversos dados a respeito de uma determinada situação e transformá-la num texto, numa apresentação, utilizando a tecnologia do chat GPT, que está basicamente iniciando, considerando os novos momentos. A inteligência artificial é antiga, mas o formato dele é uma realidade mais usual, né, chegando mais agora, e que está revolucionando aí. O que você pode nos falar a respeito do impacto que isso vai trazer para o GPT? E depois eu vou deixar vocês fazerem a pergunta do Alan. Hein? E como se preparar, né? O impacto de como se preparar enquanto administrador. Né? Veja bem, não há organização sem pessoas. Se você tirar todas as pessoas de uma organização, você terá um prédio. Mas você não vai ter organização. Você vai ter uma organização quando pessoas se relacionam com pessoas para conseguir determinados objetivos. Isso hoje ainda se faz com o uso de hierarquia. O que existe é que os usos diferenciados de hierarquia, um com todos, um com alguns, alguns com alguns, todos com todos. Como é que se faz esse uso da hierarquia? Se você coloca isso, e entenda que eu temo muito que daqui a pouco vai ter algum maluquinho que vai querer colocar o computador, portanto, o chat GPT, para dirigir a empresa. Vai ter uma vantagem dos financeiros, que aí acaba com as pessoas que não vão chateá-las. E quando a empresa quebrar, demite o chat GPT e bota outro programa. Quer dizer, pelo menos ele não entra na Justiça do Trabalho, né? Quer dizer, não entra na Justiça do Trabalho, então você bota o cara para aquilo e demite o computador ou demite o chat GPT. Né? Essa é uma questão que me preocupa, porque se nós caminharmos para isso, nós vamos construir organizações dos castelos dos homens sem alma. Tá certo? E aí você vai desumanizar cada vez mais as relações humanas, no caso das organizações do trabalho, e isso começa, como você faz muitos valores da organização, isso influencia a família, daqui a pouco o camarada começa a tratar a família como se ele estivesse na organização. Eu nunca vi uma família, tá certo? Quando tem que apertar o cinto, cortar a comida, mandar alguém embora. Não, ele diminui, ele troca ele troca pelo ovo, o ovo agora está ficando caro, o macarrão está caro, ele não mata ninguém de fome nem expulsa. As organizações não, elas mandam embora. Se botar os computadores, eles têm o risco. Portanto, é preciso que isso tenha cuidado com essas coisas, em especial porque a gente tem uma formação, o nível de ensino do Brasil, ele teve muitos avanços. Um dos avanços foi a universalização do ensino. Mas essa universalização do ensino, infelizmente, ela não foi acompanhada pela qualificação, pela manutenção de escolas de qualidade. Você tem hoje muita formação, muita gente se formando, mas vamos falar a verdade,
e a administração em particular sobre isso, mas não só a administração, medicina também. Quer dizer, nós estamos falando em geral, as pessoas não leem. Quer dizer, como é que você vai pensar, né, em formar organizações dirigidas adequadamente se as pessoas não estudam, não leem, ou se elas ficam apenas condicionadas aos valores prevalecentes na organização de resultados a qualquer custo, que é a lógica que tem determinado a gestão das organizações nos últimos tempos, com uma visão de economia financeira muito superior, ela que manda, sobre a economia real. A economia real hoje é subordinada, né? E aí você, por exemplo, deixa de fazer determinadas pesquisas, porque não vai dar lucro, ou porque está dando muito lucro, né? Está dando muito lucro em manter o status quo. Nesse ponto, Wagner, eu queria falar o seguinte: a inteligência artificial, ela talvez ocupe muito rapidamente o espaço técnico. A administração, como ela é um espaço muito amplo, ela tem uma parte que é um espaço técnico. Mas a parte humana da administração, das relações humanas mesmo, eu acho que o ChatGPT não tem essa capacidade. Quem vai sofrer muito com isso, eu diria que é a contabilidade, porque ela é muito técnica, ela é muito crua, né? Muito pura. Mas a administração, por ser uma ciência essencialmente humana, das relações humanas, ela precisa, e as empresas só existem com o humano, ela vai conseguir escapar um pouco melhor. Então, eu diria o seguinte: foi a Neide que fez a pergunta, José? Foi a Neide, sim. Eu diria o seguinte, ouvindo o Wagner primeiro, que sim, o ChatGPT vai ser uma grande mão na roda para todo mundo. Sim, isso é verdade. Mas ele não vai substituir o administrador, a essência do administrador, não. O administrador ele vai trabalhar cada vez mais tendo o ChatGPT como uma espécie de consultor para si, mas não para tomar a decisão, e sim para dar uma ideia, uma inspiração, uma luz. Ele está ali como um dicionário fácil de consultar. Eu acho que existirá um ganho, sim. Nós vamos passar por esse período, vai ser um período de amadurecimento, que obviamente não está claro. Se tivesse claro, nós saberíamos qual é o futuro, e quem nasce em 2023 não conhece 2053. É verdade. Então, mas eu diria que o administrador ele vai se beneficiar muito, e o ChatGPT não deve tomar tanto espaço do administrador. Talvez tome mais espaço que outras pessoas, como o contador, até o advogado. Talvez ele perca muito espaço. Há profissões que certamente... o próprio médico, né? Há profissões que estão tendo dificuldades. Os contadores, no velho visão da contabilidade, isso está inteiramente superado. Se a gente pensar no Conselho de Administração do Rio de Janeiro, os balanços e balancetes já são feitos pelos computadores. Quer dizer, talvez por isso você tenha dito que os contadores invadem tanto a área dos administradores e dos engenheiros também. E eles já descobriram isso. Para aquilo. E eles já descobriram isso, por isso que eles estão mudando para a área principalmente financeira. Eles têm feito uma evolução ocupando esse espaço que tradicionalmente seria do profissional de administração, que o engenharia de produção e os contadores agora são os que mais invadem essa área, o que é natural. Porque, veja bem, por outro lado, nós temos que sair do corporativismo e entender que, à medida que as pessoas sobem... Isso aí eu vou falar uma frase agora, antiga, do Henri Fayol, administração industrial em geral. À medida que a pessoa sobe na escala hierárquica, aumenta as necessidades da competência gerencial ou administrativa. À medida que você desce, aumenta a necessidade da competência técnica. Os profissionais de administração, a meus olhos hoje, em geral, eles têm a mesma incapacidade treinada para dirigir do que tem um engenheiro, um médico, um psicólogo, um advogado, um contador, um bibliotecário. Ele não é formado para dirigir. Porque o técnico, o administrador, é formado para fazer. Só que à medida que ele vai subindo na escala hierárquica, ele tem que aprender a fazer. Ele tem que mudar, ele tem que tirar o chapéu de técnico e colocar o chapéu de gestor, que são de competências diferenciadas. E como você aprende a fazer... O que se ensina hoje? Estou ficando escandalizado. Até as faculdades, que tinham muita força em ciências sociais aplicadas, utilizando estatística, matemática, os quantitativos também, mas hoje estão acabando. Quer dizer, a organização, eu estava dizendo, só existe organização com pessoas. Se você tirar a organização, você tem um prédio, você tem uma máquina.
À medida que você começar a colocar o chat GPT para dirigir a empresa, eu estava dizendo, você desumaniza as organizações, até porque não precisa mais delas. Então, isso é uma questão que pode evoluir e que precisa ser vista como isso. Porque pessoas se relacionando com pessoas na família também. Isso tem afetado as relações familiares, as relações comunitárias, a cobrança, né? Por que a empresa é tão generosa, colocando espaços tão generosos para os seus empregados ficarem, seus colaboradores ficarem na empresa? Será porque ela é boazinha, ela tem um sentimento humano, ou que ela quer manter essas pessoas cada vez mais vinculadas psicologicamente às organizações? O camarada começa a ter condições na empresa que ele não tem, que ele não tem na família. E daqui a pouco, vamos falar uma verdade, uma pergunta para nós quatro aqui. Né? Não vou falar para o Wagner Salles, não, que eu gosto muito dele, porque ele está nos assistindo aqui também, que é um grande professor, um grande mestre. Se nós chegamos numa festa de um primo que a gente não vê há muito tempo, é o batizado do filhinho dele. Para alguns, como eu, seria o neto dele. Né? A gente chega na festa e lá encontramos com alguém que trabalha conosco na mesma empresa de surpresa. A gente não sabia que aquele pessoa era amiga do nosso primo. A gente não via há muitos anos. A gente, em vez de ficar conversando com o nosso primo na festa, a gente vai ficar conversando com o primo ou vai ficar conversando sobre o colega de trabalho, sobre trabalho? Ainda por cima. Como é que foi a empresa, as fofocas da empresa, e a gente se afasta da relação familiar do primo que a gente não via, com o filhinho dele, com o batizado, e a gente passa a derivar a satisfação psicológica daquelas relações do que nós achamos que são iguais, porque eles compartilham os mesmos valores. Isso vira clube de futebol. Tá certo? E aí é igual o comando vermelho, o comando não sei o quê, mas eu não posso botar a camisa vermelha. Eu já vi pessoas que trabalham na Coca-Cola que ofereceram uma Pepsi. Não posso beber Pepsi, não, eu prefiro água. Ou não é assim? Porque ele tem o pior da censura, é a autocensura. Ele começa a se censurar. Essa é uma bebida da Brahma, eu não posso beber da Antártica. Na Antártica agora é da Brahma também, né? Então, eu lembro dessa rixa, eu lembro bem dessa rixa. Essa rixa existe hoje. Ela continua. Mas eu lembro bem ela está mais dissimulada. É. Mas aí, na festa do primo de batizado, a gente vai ficar conversando com um colega de trabalho. A gente vai abandonar o nosso primo, a esposa dele, ou o marido dela, etc.